Olá, seja bem-vindo à disciplina Aviação Civil. Estamos na nona aula e essa aula vai se dedicar a falar sobre a estrutura do comando da aeronáutica, sobre as transformações que essa estrutura vem sofrendo e que às vezes geram algumas confusões nos alunos, em quem está fazendo concurso, quem vai fazer banca. E aí a banca, seja comissário, piloto privado, PLA, mecânico de manutenção, essas transformações geraram uma série de questões que de fato estão desatualizadas, porque fazem perguntas sobre órgãos que não existem mais, sobre estruturas que não existem mais. Então, nós resolvemos aqui colocar essa aula para que a gente possa fazer uma visão geral do comando da aeronáutica, inclusive de como ele era e como está agora, para que você possa, ao se deparar com uma situação dessa, dizer, não, isso aqui já não é mais assim, isso mudou. Então eu vou tentar atualizar vocês da melhor forma possível, até porque essa transformação está ocorrendo. Então, é provável de que alguma coisa que até mesmo eu diga, olha, nesse momento está assim, porque vale para esse momento. Não sei o futuro a Deus pertence, não sei como vai estar. Mas vamos lá ao conteúdo da nona aula, que vai tratar da estrutura do comando da aeronáutica. Veja só, eu coloquei aqui uma simplificação do organograma do comando da aeronáutica. Veja que eu usei um sistema de cores aqui, que é mais ou menos o seguinte: o que está verdinho está valendo, o que está em amarelo está em transição, e nesse caso aqui já nem vale mais, os comandos aéreos regionais que estão ali já nem existem mais. E o que está vermelho não existe definitivamente, não na estrutura do comando da aeronáutica, porque se você olhar ali tem a Embraer, e a Embraer sim já fez parte dessa estrutura do comando da aeronáutica. Atualmente não. E o DAC não existe mais, virou ANAC. Por isso que está ali subordinação atual, subordinação antiga para o que está vermelhinho. Então, para o que está em verde, que ainda está valendo, ainda está sujeito a uma transformação, mas ainda está funcionando dessa forma, o que está vermelho não faz parte mais da estrutura, que é o caso da Embraer, ou simplesmente não existe, foi substituído por outra coisa, que é o caso do DAC. E o que está amarelo está em transição. Na verdade, eu podia até já ter colocado em vermelho, porque eles de fato não existem mais. Bom, mas vamos aqui olhar o mapa brasileiro e pensar como o comando da aeronáutica fez para organizar, no início, toda essa região aí, todo esse nosso território nacional. A primeira coisa que o comando da aeronáutica fez foi criar as zonas aéreas. E aí dividiu o país em 7 regiões, que são essas regiões que você está vendo aí, e escolheu uma cidade em cada região para ser a sede da região. Essa sede chamava-se Comando Aéreo Regional, Comar. Então, são 7 zonas aéreas, eram 7 Comar. E aí, a zona aérea 1, que é aquela zona aérea do norte do país, o Comar 1 era Belém. A zona aérea 2, Recife. 3, Rio. 4, São Paulo, porque Rio e São Paulo são tão importantes que merecem realmente esse peso, essa deferência. A zona aérea 5 era Porto Alegre. A zona aérea 6, Brasília, aí no mesmo caminho do Rio de São Paulo, da importância. E a zona aérea 7, Manaus. Então, nós temos aí 7 zonas aéreas, 7 cidades-sede. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Cada cidade dessa recebeu um COMAR, Comando Aéreo Regional, órgão que não existe mais. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, o Comar 1 é Belém, Comar 2 Recife, Comar 3 Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Era essa a disposição das zonas aéreas com as suas cidades sedes. Bora ver como é que isso vem evoluindo aí. Bom, antes de falar da estrutura como um todo, vamos falar ali do CENIPA, que é um órgão que está ligado ao alto comando da aeronáutica e cuida da investigação e da prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil. O CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que cuida da investigação e prevenção, como o próprio nome diz, de acidentes aeronáuticos no Brasil. E repare que o CENIPA tem 7 órgãos regionais.
esses 7 órgãos regionais do CENIPA, está um em cada zona aérea daquela. Bora ver aqui como é que isso está. Então tá ali, ó, destacando só o CENIPA daquele quadro. CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é o órgão central do CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, responsável pelas atividades pelas investigações de acidentes aeronáuticos no espaço aéreo brasileiro. Conta com 7 órgãos regionais, o SERIPA é Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E aí, vejam, se você quiser saber mais sobre o CENIPA, quiser se aprofundar no CIPAER, assista a nossa aula, o nosso curso de segurança de voo, que está disponível aqui no portal também. Mas o CENIPA é o órgão responsável pela investigação e prevenção de acidentes, é o órgão central do CIPAER e é um órgão diretamente ligado ao alto comando da aeronáutica, tá? Então, CENIPA está valendo. Esses CERIPA aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles estão exatamente naquelas zonas aéreas. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Belém é o CERIPA 1 e Manaus o CERIPA 7. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus, certo? Isso aí é para você já saber que o CENIPA está aí em vigor, está funcionando. Vamos ao outro aqui. Destacando agora ali o CONGAR, que é o Comando Geral de Operações Aéreas, que já mudou de nome, que era Comando Geral do Ar, mudou para Comando Geral de Operações Aéreas e agora é Comando de Emprego e Preparo. Bora ver como é que isso funciona aqui. Está ali o CONGAR, que era o chefe do Comando Aéreo Regional, dos 7 COMAR. Comando Aéreo Regional 1, que era Belém, e aí é Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus, da mesma forma. Mas tem ali, ó, CONGAR, Comando Geral de Operações Aéreas, antigo Comando Geral do Ar e futuro, talvez atual, COMPREP, Comando Geral de Preparo, é o nome que ele tem agora. Grande Comando é responsável pelo emprego da Força Aérea. Então, é a parte do comando da aeronáutica responsável pela guerra. Se for necessário fazer guerra, se for necessário um emprego militar, é o CONGAR que vai agir. Ele é que trabalha com essa questão de defesa aérea, de emprego da força militar. Conta com 7 órgãos regionais, Comando Aéreo Regional, COMAR, que não existem mais, foram substituídos aqui, ó. Ao COMAR estão subordinadas todas as organizações militares do Comando da Aeronáutica situadas na área. Isso é uma coisa interessante de dizer. Uma região ali, por exemplo, o Nordeste brasileiro, ele tem vários quartéis da aeronáutica. Quartel em Salvador, quartel em Salvador, quartel em Maceió, quartel em Natal. E como é que isso funcionava? Todos esses quartéis estavam subordinados a um comando regional, que era o Comando Aéreo Regional 2, que ficava no Recife. Então, o segundo Comando Aéreo Regional comandava todos os militares da aeronáutica no Nordeste do Brasil. Dessa forma, se houvesse a necessidade de um acionamento de toda a Força Aérea Brasileira, com 7 telefonemas, um para cada Comando Aéreo Regional, você já acionava todo mundo, né? Então é uma maneira inteligente de estabelecer uma cadeia de comando para um país do tamanho do nosso, com unidades militares tão espalhadas pelo território. Era assim que funcionava isso. E aí a estrutura do COMAR e das bases aéreas estão se fundindo, porque o COMAR era um quartel e havia bases aéreas também nessas cidades, eles estão se fundindo, virando uma coisa só, chamado ALA. ALA é Unidade Operacional de Preparo e Emprego, é o novo nome. E aí, onde você tinha COMAR, aqui ó, COMAR 1 Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus, repare que embaixo do mapa surgiu ali Bereri, Sapo, Brahma, que são as siglas das primeiras sílabas, são as primeiras sílabas do nome das cidades que compõem a cidade-sede. Então, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Bereri, Sapo, Brahma. O que era COMAR virou ALA. E aí, desses 7 COMAR que existiam, junto com as suas bases aéreas, a estrutura foi fundida e ele se tornou isso aqui, que são ALAs. São 15 ALAs hoje no Brasil, que estão aí no mapa ao meu lado, respeitando essa ordem aí. A ALA 1 é em Brasília,
e a última ala, a ala 15, é no Recife. Então ele sai de Brasília aí, faz esse giro no sentido horário, desce, sai de Brasília, vai para Anápolis, desce lá para Canoas e Santa Maria, sobe por Campo Grande, Porto Velho, Boa Vista, Manaus, Belém, Natal, desce para o Galeão, Santa Cruz, São Paulo, Salvador e Recife. Então, essas são as 15 alas que estão substituindo a antiga estrutura de bases aéreas e de COMAR, de Comando Aéreo Regional. Então, hoje, nós não temos mais que falar em COMAR, nem temos mais que falar em base aérea. O que nós temos hoje são alas. Muito embora estejamos num momento de transição e vai ser difícil alguém olhar para a base aérea do Galeão e não chamar de base aérea do Galeão, né? Até porque é um nome que já está enraizado. Agora é ala, né? O Galeão é ala 11, e isso agora vai demorar um pouco a chegar nesse nível de compreensão. Mas, enfim, é o que nós temos nesse momento. Seguindo aí o nosso estudo do organograma simplificado. Temos o Comando Geral de Apoio, o CONGAP, e a DIRENG, que também já mudou. O Comando Geral de Apoio é o grande comando responsável pelo apoio logístico e de infraestrutura do Comando da Aeronáutica. Toda a infraestrutura da Aeronáutica ela é capitaneada pelo Comando Geral de Apoio. O Comando Geral do Ar é a parte militar da guerra, da briga. O Comando de Apoio é o apoio logístico para que possa ser feita a outra atividade, né? E aí, dentro disso, há a DIRENG, a Diretoria de Engenharia, que nem é mais isso. A Diretoria de Engenharia mudou de nome agora, ela se chama DIRINFRA, Diretoria de Infraestrutura, que realiza autorização e acompanhamento, fiscalização em obras no âmbito aeronáutico. Assim, a aeronáutica constrói? Não. A aeronáutica não constrói um aeroporto. Mas para construir um aeroporto, você tem que estar de acordo com o anexo 14 da OACI, e quem vai lhe dar os parâmetros, quem vai fiscalizar essa obra para saber se está atendendo ou não, é a aeronáutica, é a DIRINFRA, é a Diretoria de Infraestrutura. Em relação ao tráfego aéreo, vai ser o DCEA. O DCEA ainda vai fazer a análise do tipo de operação que você vai poder ter, de zona livre, de obstáculo, essas coisas. Mas em relação à obra propriamente dita, a questão de resistência do asfalto, pátio, piso, isso é com a Diretoria de Infraestrutura, DIRINFRA. Então, veja que o Comando da Aeronáutica ainda faz esse serviço técnico de apoio à aviação, de uma maneira geral, né? Inclusive a aviação civil, se quiser construir um aeroporto, vai ter que passar por esse processo. Em continuidade, nós temos aí o CONGEP, o Comando Geral de Pessoal, que dentro do CONGEP tem a DIRSA, o CEMAL e os hospitais de aeronáutica. Então vamos aí a ele. CONGEP, Comando Geral de Pessoal. Grande responsável pelos recursos humanos do Comando da Aeronáutica. Comando Geral de Pessoal, como o próprio nome diz, é um grande RH, um grande departamento de recursos humanos. Dentro disso, ele tem alguns órgãos para trabalhar os recursos humanos, vários deles. E a DIRSA, a Diretoria de Saúde. A Diretoria de Saúde, ela mantém o controle do pessoal aeronavegante, ou seja, a DIRSA trabalha no controle do certificado médico aeronáutico do pessoal militar e estipula os parâmetros para o pessoal civil, embora a ANAC esteja acampando isso e já tem um documento próprio. A ANAC tem um RBAC, se não me engano é o 61, que trata da questão do exame médico, mas esses parâmetros em última instância vêm da DIRSA, que é a Diretoria de Saúde da Aeronáutica, porque a DIRSA tem um órgão específico para tratar disso, que é o CEMAL, é o Centro de Medicina Aeroespacial. Aí diz ali, ó, atua na aviação civil através do CEMAL, Centro de Medicina Aeroespacial, unidade dedicada ao controle da saúde física e psíquica do pessoal de voo, civil ou militar. Então veja também que há esta grande trabalho de importância prestado pela aeronáutica, pelo Comando da Aeronáutica, através do Comando Geral de Pessoal, da DIRSA e do CEMAL para o pessoal da aviação civil, que é o controle aeromédico. Embora você tenha hoje as clínicas autorizadas a funcionar, a ANAC está se apropriando disso, mas a base ainda está no CEMAL e na DIRSA. Espero que no futuro próximo isso possa sair da aeronáutica, que a aeronáutica se dedique, que é o que a aeronáutica está buscando com toda essa transformação, é se dedicar apenas às questões militares, apenas às funções de força armada, e não ter que se preocupar
com o CMA do comissário de uma empresa de transporte aéreo comercial. Isso, na verdade, não deveria estar a cargo do CEMAL ou de um hospital da aeronáutica. Quem é aeronavegante aí sabe que até pouco tempo atrás a única forma de você fazer o exame médico era indo para um hospital de aeronáutica. E aí os hospitais não conseguiam atender a demanda, enfim, havia toda uma perturbação, até que com a criação da ANAC houve a abertura das clínicas e a autorização para que as clínicas fizessem esse serviço que era antes exclusivo dos hospitais de aeronáutica. É a transformação ocorrendo para atender melhor. Vamos em continuidade aí? O DCTA é extremamente importante aqui, ó. Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, fica lá em São José dos Campos, em São Paulo. Responsável pelo complexo científico e tecnológico do Comando da Aeronáutica. Responsável pela homologação e ensaio de novos componentes para a aviação. Através do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, forma engenheiros de aeronáutica. A Embraer, por isso que eu coloco a Embraer ali, a Embraer fez parte do complexo industrial de aviação instalado no DCTA em São José dos Campos, de São Paulo. Faz parte. A Embraer divide o aeroporto de São José dos Campos com o DCTA. Na verdade, o aeroporto de São José dos Campos e a Embraer estão no DCTA. Tudo isso é terreno do DCTA. O ITA e todos os órgãos são 29 instituições dedicadas à pesquisa aeroespacial no mesmo local, ali no DCTA em São José dos Campos. É uma verdadeira cidade dentro de São José, voltada para tecnologia, ciência e tecnologia aeroespacial. Presta um serviço importantíssimo de homologação de peças, requisitos de aeronave, aceitação de aeronaves estrangeiras. Tudo isso é feito pelo DCTA, além do ITA, que forma os engenheiros para a aviação. Vamos seguir. Temos aí o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, responsável pela defesa aérea, controle de tráfego aéreo, meteorologia aeronáutica, auxílios eletrônicos à navegação, cartas e mapas, busca e salvamento, entre outros. E o DCEA faz bastante coisa. Órgão central do CICEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Nós temos um sistema de controle do espaço aéreo brasileiro que presta todos esses serviços citados acima aí, controle, meteorologia, auxílio eletrônico à navegação, carta e mapa, busca e salvamento. E esse sistema é capitaneado, é tocado pelo DCEA, que é o seu órgão central. Conta com 4 órgãos regionais, os SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e um SRPV, Serviço Regional de Proteção ao Voo, para São Paulo. Então, o DCEA tem 4 SINDACTA, o SINDACTA 1, que fica em Brasília, o SINDACTA 2, que fica em Curitiba, o SINDACTA 3, que fica no Recife, o SINDACTA 4, que fica em Manaus. Além disso, tem o SRPV, que tem as mesmas funções de um SINDACTA, só que num nível um pouco menor, que cuida especialmente da região de São Paulo devido ao fluxo de tráfego ali de São Paulo. Então, São Paulo tem um tratamento especial e não podia ser diferente. Então, está aqui ó, o símbolo do DCEA e as atribuições do DCEA. Defesa, controle, meteorologia, telecomunicações, auxílios à navegação, cartas e mapas, busca e salvamento, e o Serviço de Informações Aeronáuticas. O DCEA faz tudo isso para a aviação como um todo, civil ou militar, nacional ou estrangeira, é o DCEA. E ele faz isso ao tamanho da área, 22 milhões de quilômetros quadrados. Isso é o espaço aéreo brasileiro que você está vendo aí, tá? Toda a parte do território e aquela parte do mar ali são 22 milhões de quilômetros quadrados. Vou lhe mostrar o tamanho da responsabilidade do DCEA no panorama mundial para que você veja o tamanho. Veja aí, olhando o mapa do mundo, veja o tamanho da responsabilidade do DCEA. Todo o espaço aéreo brasileiro. Aí nós temos ali, nessa figura que está aqui ao meu lado, uma divisão ali, ó, SBAZ, SBRE, SBBS, SBCW, SBAO. Isso são regiões de informação de voo. É uma forma que o DCEA achou de dividir o espaço aéreo brasileiro e colocar um responsável para cuidar, um SINDACTA responsável para cuidar de cada espaço aéreo desse aí. Aí você diz assim, ué, mas são 5, você disse que SINDACTA são apenas 4. É porque o SINDACTA 3 no Recife cuida de 2 áreas. Cuida da área do Nordeste, da FI Recife,
e cuida também de toda essa parte do Oceano Atlântico, a FIR Atlântica, né? Responsabilidade do Sindacta-TES. Vamos olhar isso mais de perto? Aqui, ó. Nós temos ali o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Sindacta 1 amarelinho em Brasília, o Sindacta 2 azulzinho lá em Curitiba, o Sindacta 3 vermelho no Nordeste, no Recife, e o Sindacta 4 verdinho lá em Manaus. Essas regiões aí, elas são, quando o assunto é controle de tráfego aéreo, essas regiões são chamadas de FIR, Região de Informação de Voo. Quando o assunto é defesa aérea, essas mesmas regiões são chamadas de RDA, Regiões de Defesa Aérea. E quando o assunto é busca e salvamento, essa mesma região é chamada de SRR, Search and Rescue Region, né? Região de Busca e Salvamento. Esse é o trabalho do DCEA dentro dessas regiões aí, lembrando que o Atlântico todo ali também é a atribuição do DCEA, pelo menos essa parte mais clara aí do mapa, tranquilo? 22 milhões de quilômetros quadrados para tomar conta não é pouca coisa. Bom, aí eu chego agora à questão histórica da aula que eu falei. Vamos fazer uma pequena análise do DAC ali, que não existe mais, que hoje é a ANAC, que a gente já viu, mas se você se deparar com alguma questão, com algum texto que fale sobre o DAC, pelo menos você vai poder argumentar alguma coisa aí. DAC, Departamento de Aviação Civil, antigo órgão do Comando da Aeronáutica, era um quartel, dedicado exclusivamente aos assuntos de aviação civil, originou a atual ANAC, conforme eu falei. Atuava como órgão central do Sistema Brasileiro de Aviação Civil, também já falamos sobre isso. A estrutura interna era dividida em subdepartamentos e a estrutura externa, né, a parte de fora, em serviços regionais de aviação civil, os SERAC. Os SERAC obedeciam àquela divisão de 7 lá, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Eram 7 SERAC, Serviço Regional de Aviação Civil. Bereri, Sapo, Brahma. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Né? E contava com uma seção de aviação civil nos principais aeroportos para atender às demandas dos usuários do sistema. Porque eu estou dizendo ali para você, o SERAC 2 ficava no Recife, cuidava de todo o Nordeste. E o sujeito em Salvador que queria um atendimento, como é que fazia? Ia até o Recife? Não. Cada aeroporto das cidades com grandes aeroportos tinha uma seção de aviação civil. Era um órgão local do DAC que dava atendimento à comunidade aeronáutica local. Infelizmente, a ANAC acabou com as SAC, com as seções de aviação civil, hoje é tudo por telefone. É uma pena porque algumas coisas você não consegue resolver através do telefone, principalmente quando o atendimento é aquele atendimento de máquina totalmente automático. E aí isso gera uma série de implicações. E eu acho que, aí é a opinião minha, particular, eu considero uma perda fechar as seções de aviação civil que havia nos aeroportos. Elas davam uma resposta direta ao usuário, tanto ao usuário passageiro do transporte aéreo, quanto ao usuário profissional de aviação, que se valia desses serviços muitas vezes. Então eu acho uma pena que tenha acabado. Mas está aí o DAC, do jeito que ele é. Bom, a estrutura do DAC interna era aquilo ali, era subdepartamento de operações, o SOP, o subdepartamento técnico, STE, o subdepartamento de planejamento, SPL, e o subdepartamento de infraestrutura. As escolas de aviação, aeroclubes, elas se relacionavam diretamente com o STE. As empresas aéreas, táxi aéreo, era tudo com o departamento de operações. E aí tinha o planejamento e a infraestrutura, cuidavam do resto. Havia ainda a SERNAI, que hoje é um órgão ele foi para a ANAC, depois foi para a Secretaria de Aviação Civil, e a SERNAI é a Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. É o nosso elo de ligação entre a aviação internacional e a aviação brasileira. Por exemplo, se alguma empresa estrangeira quiser fazer linhas para o Brasil, tem que pedir autorização ao governo brasileiro através da SERNAI. Da mesma forma, quando alguma empresa brasileira queria fazer uma linha internacional, ela pedia autorização ao governo do país para onde ela queria voar através da SERNAI, que era um órgão do governo. Então a SERNAI fazia isso.
Era a Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Esse órgão ainda existe, ainda está em vigor, obviamente não mais na estrutura do DAC. Havia também o IAC, que era o Instituto de Aviação Civil, que ficava no Rio de Janeiro e cuidava diretamente dos serviços de planejamento na área de educação e das escolas de aviação. Funcionava ali na tabelinha com o subdepartamento técnico. E na área externa, o DAC tinha o SERAC, que a gente já falou aqui, que eram os órgãos regionais, e tinha a SAC, que eram os órgãos locais. E aí essa estrutura do DAC funcionava muito bem, até que foi transformada em ANAC, e na transformação essa estrutura foi perdida e o negócio meio que degringolou, e hoje a ANAC atende do jeito que ela pode, mas essa estrutura do DAC era bem azeitada e funcionava muito bem. Por isso que muita gente diz, tenho saudade do DAC, era por causa desse tipo de coisa, do atendimento local, do atendimento regional mais eficiente, mais estruturado, e isso faz bastante falta. E aí eu tenho aqui uma imagem do antigo Sistema Brasileiro de Aviação Civil, que é basicamente a imagem que nós temos hoje, só que atualizada, né? Aí eu tenho o órgão central, o DAC, tá bom? Mas isso é história. Hoje o que nós temos é essa imagem aqui, que também já está virando história, porque tudo isso está em transformação. Essa era a intenção dessa aula, mostrar para você o processo de transformação que vem ocorrendo com o Comando da Aeronáutica, que ainda presta serviços bastante relevantes, não deve parar de prestar, por exemplo, o controle do tráfego aéreo, para a aviação civil. Tranquilo com isso? Bom, na próxima aula vamos fazer o encerramento da disciplina, bora ver o que a gente viu ao longo dessa disciplina e ver se os nossos objetivos foram atingidos. Então, vejo você na nossa última aula.